Olá, tudo bem? Trickle down. Diz-lhe alguma coisa? Pois bem, entre as muitas teorias económicas absurdas e falaciosas, esta é provavelmente a mais falaciosa de todas. O que é que diz essa teoria? Diz o seguinte: tendo em conta a pirâmide social num país, onde na base se encontram aquelas pessoas que não têm rendimento sequer para garantir o seu próprio sustento, e no topo estão os bilionários, os do chamado clube dos 1% mais ricos do mundo, se o Estado injetar mais dinheiro no topo da pirâmide, ou seja, colocar mais dinheiro na mão daqueles que mais têm, esse dinheiro irá escorrer até a base da pirâmide. Bom, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de confrontar alguns economistas que defendem essa teoria, todos eles liberais, porque eu gostaria de colocar a seguinte questão: que característica especial terá esse novo dinheiro colocado a mais na mão das empresas e desses grandes milionários que o faça escorrer? Será que ele será previamente untado com azeite ou óleo? Porque não é por falta de dinheiro que ele não escorre, porque já lá existe muito dinheiro acumulado lá no topo da pirâmide. Se aquele não escorre, por que esse novo dinheiro iria escorrer? A segunda questão seria o seguinte: se o objetivo é tão altruísta, se o objetivo é, de facto, dinamizar a economia, fazer crescer uma classe média, tirar essas pessoas do nível da pobreza, fazendo-os através desse dinheiro que escorre do topo para a base da pirâmide, não seria mais lógico injetá-lo diretamente na base e esperar que ele suba? E eu garanto que ele sobe, por uma questão muito simples: é que é exatamente na base da pirâmide que se encontram aquelas pessoas que estão fora do sistema económico. São aquelas pessoas que não consomem, não é por falta, não é porque não querem consumir, é porque não têm dinheiro para isso. Obviamente, se você injetar dinheiro na base da pirâmide, essas pessoas não vão colocar esse dinheiro em contas bancárias. Elas nem sequer têm contas bancárias. O que elas vão fazer é fazer aquilo que já não fazem há muito tempo, que é consumir. E ao consumir, as empresas vão ter necessidade de produzir mais. Produzindo mais, vão ter que empregar mais, vão ter que pagar melhor. Ou seja, subir, eu garanto que ele sobe. Descer, não me parece. Mas vamos ver se de facto isso acontece. Mas, antes de entrar nisso, você provavelmente, que está a ouvir isto pela primeira vez, estará a pensar: mas isto é absurdo, ninguém ia propor uma coisa destas. Pois bem, este tipo de propostas apareceu já em vários países. Aqui mesmo em Portugal já foi feito algo muito semelhante. No entanto, nada se compara àquilo que foi feito recentemente com o diabo cor de laranja nos Estados Unidos, em que faz uma redução brusca dos impostos nas grandes organizações e nos mais ricos, supostamente defendendo essa teoria de que esse dinheiro que elas vão passar a ter a mais vai lhes permitir investir, pagar melhores salários, e isso vai dinamizar a economia. Esse dinheiro irá então escorrer para a base da pirâmide. Bom, é evidente que o que acontece no topo da pirâmide é que essas pessoas que têm dinheiro muito além das suas necessidades têm esse excesso de dinheiro guardado em paraísos fiscais que estão lá parados. Se elas recebem dinheiro a mais, esse dinheiro vai naturalmente para o mesmo sítio. É um raciocínio lógico. Elas não investem, não é por falta de dinheiro. Dinheiro é aquilo que não lhes faltam. Elas não investem porque não há consumo. E não há consumo precisamente porque o nível de desigualdade atingiu determinado tal nível que cada vez mais pessoas saem do mercado de consumo. E quanto mais pessoas saem do mercado de consumo, menos as empresas têm necessidade de produzir, porque a procura é menor. As empresas, tendo necessidade de produzir menos, vão contratar menos, vão pagar salários mais baixos, porque é cada vez maior o número de pessoas à procura de emprego. E se eu tenho mais pessoas disponíveis para empregar, as empresas querem pagar sempre menos. Pagando sempre menos, as pessoas têm menos dinheiro no bolso. Ou seja, é um círculo que gira à volta disto. Nada tem a ver, as empresas não investem nada, rigorosamente nada tem a ver com o facto de não ter dinheiro suficiente para isso.
Então, o que é que acontece na prática? O que acontece na prática é o seguinte: as grandes organizações, quando passam a não ter que dar ao Estado, têm essa redução significativa de impostos, elas vão ficar com o lucro, vai aumentar, obviamente. Aumentando o lucro e elas podendo fazer desse lucro aquilo que bem entender, e quem decide isso são os administradores, que são colocados nas administrações das empresas pelos grandes acionistas, que vivem dos dividendos dessas grandes organizações. O que é que eles vão querer fazer? Bom, primeiro, vão querer defender a sua parte, aumentando os seus próprios salários. Depois vão querer agradar os acionistas, de forma a garantir que os acionistas os continuem a colocar na administração das empresas. Porque se os acionistas ficarem satisfeitos, tiram-nos de lá e metem outras pessoas. E isso eles naturalmente não querem. Então a primeira ação será esta. Eventualmente, algumas empresas, muito poucas, irão pensar em aumentar os salários e melhorar as condições dos seus trabalhadores. Mas, provavelmente, você que defende o sistema liberal e que acha que de facto isso funciona e que não acredita em nada do que eu estou a dizer, pois bem, então eu vou-lhes trazer aqui números que comprovam que é exatamente isso que se está a passar. Vamos ver. Recentemente, eu vou deixar o link para que vocês possam consultar, que isto não é dito de cor, a Bloomberg fez um estudo para saber o que é que estava a ser feito com esse dinheiro que as empresas e os muito ricos passaram a ter. Então consultou 333 empresas com 1000 ou mais trabalhadores. Portanto, grandes organizações, para perguntar o que é que elas iam fazer com esse dinheiro que elas iam passar a ter a mais. Pois bem, 4% disseram que já tinham dado aumentos de salários e de bónus aos seus trabalhadores. 3% disseram que planejam fazer isso para o próximo ano. 13% estudam que eventualmente poderão fazer isto em algum momento. E agora, pasme-se, 80% disseram claramente que não deram aumentos e não planejam dar em nenhum momento nenhum aumento. Ou seja, deixaram claro, 80% das empresas deixaram de forma inequívoca que esse dinheiro não vai escorrer. Esse dinheiro vai, única e simplesmente, aumentar os dividendos para os grandes acionistas. Não vai haver aumento de investimentos, não vai haver aumento de salários, nenhum benefício vai ser criado. Esta é a prática. Isto é óbvio. Essas pessoas que vêm com essas teorias não sabem que é isto que acontece. É óbvio que eles sabem. Só que não convém dizer que nós vamos reduzir os impostos dos mais ricos para torná-los mais ricos. Isso não soa muito bem. Então o que é que eu digo? Não, isto obedece a uma teoria económica cujo vamos chamar trickle down, que é o escorrer, ou seja, o dinheiro é colocado em cima e escorre para baixo. As pessoas que estão em baixo vão ficar todas satisfeitas porque vão passar a ter mais dinheiro que escorreu daquelas que tinham mais. Isto é de uma hipocrisia, isto é de um cinismo realmente que eu não entendo como é que pode haver tanta gente efetivamente a defender isto. Mas você que está a assistir isto, por exemplo, a partir de Portugal e acha que Portugal já não fez isso. Pois bem, isso já foi feito e por diversas vezes. Não ao nível que se fez nos Estados Unidos e não com todo esse cinismo. Mas sempre que o Estado propõe reduções de impostos de IRC, a teoria é sempre a mesma. Eu vou reduzir os impostos às empresas, e claro que as grandes beneficiadas são as grandes empresas, não estamos a falar de PMEs, de pequenas empresas, as grandes beneficiadas são as grandes empresas. Ao reduzir os impostos dessas empresas, elas vão ter mais dinheiro para investir, tendo dinheiro para mais investir, ou seja, a teoria é a mesma. Na prática, evidentemente, nada disso acontece. É a mesma teoria. Não atingiu, foi esses níveis de absurdos que foram feitos agora. Bom, se você não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais e se não ativou ainda as notificações, ative-as para continuar a receber os vídeos. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.